Fala galera, beleza? Aqui é o João, mais uma vez no MyPub Podcast. E hoje temos o prazer de apresentar um programador de jogos aqui da Inglaterra, brasileiro, Pedro. Vamos lá, Pedro, beleza? Beleza, João? Beleza? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Então, Pedro, o que você me conta aqui, ó? Você é programador de jogos. Exatamente. Se fosse me apresentar assim, apresentar minha profissão profissionalmente, eu diria que eu sou líder de programação num estúdio pequeno de jogos aqui na Inglaterra. E foi uma trajetória toda para chegar até aqui. Imagino. E eu acho que muita gente deve ter curiosidade para saber como chegar, né? Bom, muita gente com certeza, Pedro. Certeza, porque eu tenho muita curiosidade, cara. Porque eu até tive... Quando eu era novo, também conheci pessoas que queriam, né, seguir essa carreira, mas no Brasil, eu não sei, a coisa é um pouco mais difícil. E, pelo menos eu imagino assim, não sei, você vai saber me explicar melhor. E vi muita gente no meu caminho, porque como eu venho do caminho do audiovisual... então eu já mexia com softwares, né, de edição de vídeo, After Effects, 3D Max, esses tipos de software, né? Uhum. Então eu encontrei muita gente interessada em partir para o games. Muitos dos meus amigos também adoram games, né? Só que eles desistiram no caminho por ter muita dificuldade no Brasil, até por não ter muito cursos e tal. O que você me fala sobre isso? Você conseguiu, né, cara? Você chegou lá. Não é o mesmo que ser astronauta, mas é uma carreira difícil pra caramba. Uhum. Ainda mais, nós somos mais ou menos da mesma idade, né? Sim. Então, na nossa época, eu acho mais difícil ainda. Eu não acompanho muito, então não sei dizer se hoje em dia as coisas melhoraram no Brasil, nesse aspecto. Mas na minha época... era praticamente inexistente a indústria de jogos no Brasil. Exceto por uma coisa ou outra no Sul. Uhum. Me esqueci agora o nome da empresa. E, bom, alguns estúdios grandes em São Paulo, certo, acho que tinham mais, não sei, função administrativa lá, assim, mais do que de desenvolvimento de jogos, assim. Ubisoft, não sei, alguns outros. Então, eu tive que fazer... Bom... Na verdade, a coisa começa antes disso. Assim, mas calma aí. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos falar o que você faz aqui. Qual que é o seu trabalho aqui? Como é que você trabalha aqui? Depois você vai me comentar como você chegou aqui. Chegou ao nível que você está hoje. Pode ser assim? Perfeito. Então tá. Então me conta como você chegou aqui em West Midlands trabalhando com jogos. Bom, cheguei aqui há 3 anos atrás. Certo. Eu vim trabalhar numa empresa de jogos conhecida aqui na Inglaterra e razoavelmente conhecida, acho que no mundo todo, que é a Codemasters. Certo. Faz jogos de corrida ultimamente e é uma empresa de 86, ela já fez muito jogo de Mega Drive, jogo de Nintendinho, eu acho, né? Não tenho certeza. E vim para trabalhar com ferramentas e sistemas, que é uma parte do desenvolvimento de jogos que é mais baixo nível, é mais bastidores do que, do que, por exemplo, programar as features gráficas do jogo, ou lidar com gameplay, que são as áreas mais notáveis do desenvolvimento de jogos. Bom, o trabalho de programador, ele é essencialmente intelectual, né? Imagino que varia muito, né? Varia muito de estúdio para estúdio, por isso é difícil generalizar, mas eu acho que parte geralmente de uma necessidade de automatizar algum processo e você recebe, então, como é que eu digo isso? Sei, um brief? Uma descrição do que tem que ser programado e então você, dependendo do seu nível de senioridade, você começa a desenvolver ou você conversa com programadores mais seniors para te dizerem
como começar. Esse é um resumo de como se programa, eu acho, né? De como é o dia a dia do programador, talvez. Certo. Eu programo com C++, Certo. que é uma linguagem de programação. Assim, é uma linguagem de programação de alto nível, mas não é totalmente alto nível, assim como algumas linguagens de programação de scripting, por exemplo. Não sei se você... Entendo. Tô entendendo sim o que você está falando. Por exemplo, você falou que teve alguma experiência com o 3ds Max. Eu acho que o 3ds Max tem um ambiente de scripting com uma linguagem de programação chamada Max Scripting. Max Script, não sei. Você automatizar algumas coisinhas lá. Certo. C++ é uma linguagem de programação geral assim, além de ser, apesar de ser alto nível, mais baixo nível, tal, exige uma certa experiência, uma certa... Acho que exige mais estudo, talvez, e experiência do que outras linguagens de programação. E isso explica também a trajetória toda para chegar até aí, né? Vir a trabalhar com C++, que antecedeu a vir trabalhar com jogos e que, enfim, antecedeu até a minha vinda para a Inglaterra, né? Eu não comecei a trabalhar com jogos na Codemasters, na Inglaterra. Teve uma história pregressa. Então, agora nós vamos para essa história pregressa. Como começou isso, cara? Como você chegou a ser assim desde pequeno? É uma profissão que precisa ser dedicado desde pequeno ou não? Dá para começar aí com uma idade um pouco mais avançada? Como é que é? Me fala assim, como é que foi no seu caso, né? Eu quero saber a sua história, assim, desde pequeno você já foi direcionado a isso e tal, como é que foi? Pô, cara, muita gente acho que começa a programar bem novinho, assim. Não foi o meu caso. Eu comecei a programar com uns 19 anos, né? Eu tive uma experiência só antes disso, e que eu imaginei ser um programador. Que foi aos 15 anos, um programa do colégio, eu estudava num colégio católico, que tinha um programa que recrutava os jovens mais nerds para uns projetos tipo meio pseudo-iniciação científica. E eu quis fazer um joguinho, mas não deu certo esse projeto. E esse colégio católico era no Rio? Rio de Janeiro? Você é do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro. Só pelo sotaque, né? Carioca da Gema. E aí lá os padres te pegaram na sua bingolinha? Antes fosse, né? Não, quebraram com os meus sonhos de programar jogos. Eu nessa ocasião, a partir dessa ocasião, eu decidi que ia fazer história, que é a minha segunda paixão. Assim, entendi. E até por necessidade ter que começar a programar. A necessidade muito entre aspas, assim, né? Eu sou um privilegiado. Mas para arranjar emprego, eu recorri à programação, né? Entendi. Uns 19 anos. Mas não foi nada de jogos, foi o que a gente chama de desenvolvimento de software corporativo. Entendi. Fazer sisteminha de empresas, né? O meu primeiro emprego sério, né? Depois de um período de estágio, o meu emprego sério foi na previdenciária da Petrobras, que se chama Petros. Não sei se ela é conhecida fora do Rio de Janeiro, mas é uma empresa de capital misto. Cara, eu escutei, se eu não me engano, eu creio que eu não estou errado, mas eu posso estar. Teve um filme desses aí que eu não sei se foi o filme que eles fizeram do Sérgio Moro, ou o filme aquele da série O Mecanismo, ou da Lava Jato aí, desses aí, que cita a Petros. A Petros teve uns rolos aí também na Lava Jato aí, como é que é? Acho que teve, cara. Mas não sei, já tô muito... Não me envolvi, não recebi nenhuma grana. Pô, cara, você não tá fugindo da polícia não, né? Escondendo aqui. Não sei de nada. Não, mas... essa minha experiência na Petros que durou... Eu acho que 4 anos, cara, não tenho certeza. Foi como terceirizado, inclusive, eu não foi concursado. Eu acho que a Petros tem esse método de contratação que é por concurso. Entendi.
E eu não fui concursado, fui terceirizado, eu entrei por uma consultoria de TI, né? Então lá você fazia os softwares. Lá eu aprendi a programar profissionalmente, que é acho que assim, é o básico numa carreira de programação é o básico. Tenho toda a bagagem teórica. Um parênteses, eu sequer estava na universidade, eu demorei bastante para entrar, para começar uma graduação. Bom, o ensejo foi o falecimento do meu pai, né, que me fez querer arranjar um emprego, e isso assim, acabou atrapalhando um pouco a minha entrada na faculdade, né? Ou pelo menos a minha vagabundagem. Eu uso isso como desculpa, né? Entendi. Mas eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade. Acho que também é uma realidade talvez comum para muita gente. Na programação, porque você tem esse privilégio na programação de Entendo, muita demanda e então eles abrem espaço para quem tem algum tipo de talento, vocação ou dedicação bom, enfim, comecei a trabalhar. Aos 21 anos entrei numa faculdade privada. Acho que... Eu estou tentando lembrar que foi tanto tempo atrás. Eu acho que eu fiz o Enem. O Enem ainda tem hoje, né, Enem? Acho que sim. Tem. Produção, tem Enem? Existe Enem ainda hoje? Existe? Pode falar, não. Existe Enem até hoje. Os estudantes precisam fazer essa prova para ingressar no ensino superior. Tá. Então, Essa foi a Priscila, né? Que é a esposa do nosso amigo Pedro aqui. Tá? Obrigado, Priscila. Imagina. Tá bom? Obrigadão. E, ô Pedro, então, aí você fez Enem, né? Como é que Fiz Enem, tirei uma nota legal. Ah. Eu acho que o que me salvou foi a redação até, tipo 10 na redação. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que eu tirei uma nota muito alta na redação, me salvou, fiquei com um ranking legal lá dentro do Enem. Eu tinha um ranqueamento, eu acho, de alunos. Posso estar falando besteira, mas é isso que eu me lembro. E eu cheguei numa faculdade privada e mostrei, tirei, tô em tal lugar no Enem, o que vocês podem me oferecer de bolsa? E consegui uma bolsa e entrei numa faculdade privada. Olha, teve aquele... Só estou contando essa história toda para explicar como eu acabei voltando para jogos, né? Porque até então eu já tinha desistido. Mas você entrou em que nessa aí? Nessa faculdade, foi? Foi ciência da computação. Então, na graduação o pessoal geralmente não dá muito enfoque em jogos. No curso de graduação. Entendi. Eu acho que talvez hoje tenha curso de graduação focado em jogos, mas eu fiz um curso de mais clássico, mas que em computação não tem nada muito clássico, porque é um campo meio novo, mas fiz ciência da computação. Bom, enfim, continuei trabalhando, conciliando com faculdade, que também é a realidade de muita gente, eu acho, né? Mínimo interesse em jogos. Quer dizer, interesse em jogos. Eu, obviamente, jogava, como todo nerdola, jogava bastante e me fala uma sonhava. coisa. Muita gente acha que o nerd ele é um excelente aluno. E a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui, você falou que você era nerd, mas nunca foi um bom aluno. Como é que é isso aí? Acho que é uma confusão que vem dos anos 90, 80, eu acho que é da nossa infância aí. Né? De generalizar todo mundo como nerd, todo esquisitão como nerd. Entendi. Mas tem subtipos de nerd, eu acho, né? Tem o CDF, tem o nerd ligado à cultura pop, eu era o nerd do RPG da tecnologia. É um tipo particular de nerd, mas não era um bom aluno, era um aluno bem medíocre. Entendi. Então, vamos voltar lá, então. Você entrou na ciência de computação na universidade privada e... continuei trabalhando, estudando. E nisso se vão uns 6 anos, talvez. Deixa eu botar aqui numa linha de tempo. Eu comecei a minha graduação em 2004, eu acho. Em 2009... não, perdão. Teve um outro episódio. Em 2007, eu decidi assim, eu vou fazer uma faculdade pública. Por vaidade, cara. Não teve outra explicação. Por vaidade mesmo. Larguei o meu emprego, fiz um exame de transferência externa para a UF, a Federal
Fluminense, Certo. em uma das federais lá do Rio de Janeiro. Passei e aí era difícil conciliar com o trabalho, né? Uma faculdade particular, pública com o trabalho. Mas rapidamente o dinheiro que eu tinha juntado se esgotou e aí eu tive que largar. Só para mostrar que você pode tomar várias decisões erradas na vida e ainda acabar chegando num lugar que você almeja, no lugar dos seus sonhos, né? No meu caso era desenvolvimento de jogos. Voltei para a universidade, larguei a UF, voltei para a universidade privada, isso já para 2009 e aí eu tomei uma decisão importante na minha vida, assim, que eu acho que é uma dessas decisões que mudam completamente o caminho da tua vida, né? Fiz essa pergunta para você nos bastidores aqui, se você conseguir identificar certos pontos na sua vida que mudam, né, a tua história. E olhando para trás, eu acho que esse foi um deles, né, na minha história, que eu decidi que eu ia terminar minha graduação e se eu não conseguisse trabalhar com jogos, porque eu tinha um desejo internalizado de trabalhar com jogos, já uma coisa mal resolvida dos tempos de adolescente, né? Se eu não conseguisse trabalhar com jogos, eu ia chegar no mais próximo possível disso. Na minha época e nas minhas circunstâncias, era trabalhar com computação gráfica. Então, eu terminei minha graduação e busquei um mestrado em computação gráfica. Quando eu saí da universidade pública para a privada, eu voltei a trabalhar, né? Uma confusão, né? Trabalhei, entrei na faculdade, estudei e trabalhei durante um tempo, parei de trabalhar, entrei na faculdade pública, estudei na faculdade pública, mas o tempo larguei. Provavelmente isso te atrapalhou um pouco, assim, em questão até de finalizar o curso, né? Você demorou mais tempo para finalizar isso. Demorei aí, né? 7 anos para me graduar. Um curso normal de ciência da computação leva 4 anos, né? Entendi. Demorei 7 anos para me graduar. Bom, aí decidi entrar para um mestrado, que também foi mais outra dificuldade, porque não era um aluno exemplar, não via de uma faculdade de renome, né? Porque o meu processo de admissão no mestrado foi... Eu imagino que existam outros, mas o meu foi por análise de currículo, né? E eu não tinha um currículo muito bacana, né? Mas consegui com a ajuda de um professor, inclusive o meu orientador na graduação. Sei. Galgar um espaço no mestrado da PUC do Rio de Janeiro em computação gráfica, PUC do Rio de Janeiro, que é muito bem conceituada no meio acadêmico mesmo. Acho que tem, eu posso estar falando besteira, mas tem uma coisa do tipo nível CAPES de pesquisa que categoriza as universidades de acordo com produção acadêmica e tipo a PUC do Rio de Janeiro em computação era pica, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. Então consegui uma vaga no mestrado lá e isso mudou a minha vida, porque foi aí que eu consegui vislumbrar uma possibilidade de sair do país. Entendi. Carreira de desenvolvimento de jogos no Brasil, na minha época, era muito difícil. Eu não sei hoje, mas muito difícil. E a possibilidade de trabalhar com jogos tem a ver, no meu caso, com a saída do país, né? Certo, entendi. E aí você saiu do país, no caso aí, quando você terminou o mestrado e depois do mestrado você saiu? Não, desculpa, ficou confuso, né? No mestrado, eu entrei em contato com um professor. Assim, escolhi um tema de mestrado, que já é uma... metade do mestrado é isso, né? Eu acho que eu escolhi um tema. Um tema para a tua dissertação de mestrado. Eu procurei um tema que fosse alinhado com jogos. Certo. E que também houvesse algum tipo de interesse lá fora, em que eu pudesse me conectar com alguém lá de fora. No meu caso específico, eu escolhi geração procedural. Esse foi o tema do meu mestrado. Não tenho nem ideia do que é isso, Pedro. O que é geração o quê? Geração o quê? Procedural. Procedural. Então, procedural significa através de um procedimento, geralmente um programa, né? Tá. E a geração, o que a gente está gerando nesse caso geralmente a arte do jogo. Entendi. Ou qualquer... Você fala gráfico. Os gráficos, os modelos 3D, as texturas. Certo. Eu estou botando de maneira bem simples assim. Então você já foi para parte mais artística do negócio, vamos dizer assim. É a parte...
Visual. Eu falo visual. Sim, exato. Computação gráfica. Tem a ver com... computação gráfica é uma parada muito legal, que ela tem uma veinha artística também, né? Apesar de ser programação, ser quase uma ciência, né? Certo. Mas ou engenharia, sei lá, tem esse debate de computação, ciência ou engenharia. Mas ele tem essa perninha na arte. Certo, também, né? certo. E me fala... Porque a gente estava conversando em off, né, lá atrás, e você estava contando para mim sua história. Aí você fez o mestrado querendo se conectar nesse sentido do como é que você falou? Da geração procedural. Da geração procedural. Com professor de fora. Com professor de fora. Certo. Com professor que você conseguiu interesse. isso? Sim, Na verdade, né, por essa ocasião, eu entrei em contato com um professor que estava nos Estados Unidos, na Universidade dos Estados Unidos. Aquele contato, assim, entrar em contato com o professor não é nada demais. Eu mandei um e-mail para ele. Eu estava lendo uns papers que os alunos dele tinham publicado. E aí eu pensei, vou entrar em contato com ele. Uma coisa interessante. Estava replicando, né, os artigos que ele estava lendo. E perguntei para ele algumas coisas relacionadas aos artigos. E perguntei se ele tinha alguma, na cara dura mesmo, assim, se ele tinha alguma oportunidade de estudo lá na instituição onde ele estava lecionando. Ele falou, olha, aqui não. Ele era um professor austríaco que estava nos Estados Unidos. Trabalhava numa... Não me lembro exatamente qual a faculdade dos Estados Unidos. Ele falou, aqui não. Mas o meu professor do professor, lá na Áustria, sim. E ele coordenava um grupo de pessoas que estudava geração procedural, estudava um contexto maior, né, da computação gráfica, mas tinha gente estudando geração procedural lá. Eu tenho uma dúvida aqui, que é só um parênteses, tá? Que a dúvida minha é o seguinte, cara. Você estava no Brasil, fazendo mestrado no Brasil, né? E entrou com esse... Porque muita gente que assiste aqui tem o sonho de sair fora também, né? Amor, por favor, produção, traz umas 2 cervejas pra gente. Sonha em sair do... Fora que eu falo, né? Pegou mal, mas querer sair do Brasil, né? No seu caso, foi através de programação, de games, né? E assim, a minha dúvida, a minha curiosidade é o seguinte: nessa época, como é que já era seu inglês, assim? Você já tinha um inglês básico, ou mais ou menos, sei lá, ou já sabia bastante, já tinha estudado bastante e tal? Entendi a pergunta, cara. E é pertinente, claro, eu já tinha feito inglês em cursinho, né, cara? Tinha me formado num cursinho. Certo. Pode falar nome? Pode. Eu fiz Brasas. Não sei se você conhece. Talvez seja um curso que só tenha no Rio de Janeiro. Conheço, não. Minha irmã é professora de línguas. E meu pai trabalhou para multinacional. Então, entendi. Inglês não era uma parada esquisita lá em casa. Não era uma parada esquisita. Então, através da minha irmã, consegui bolsa nesse curso. E estudei de graça e fiz. E eu sou nerdola, né, cara? Então, eu gosto muito de RPG. Eu acho que eu falei, né, do RPG. Então, eu já pegava livro em inglês para ler do RPG. Jogava videogame. Quando não é japonês, é inglês, né? Inglês, Então já tinha alguma familiaridade com o inglês, mas era familiaridade de ler e escrever. E tem outras habilidades aí, né? Para você falar uma língua, ou compreender, falar. No meu inglês era razoável, assim, mas não era ultra aprimorado, né? Tive outras oportunidades também. O meu cunhado, que é estrangeiro, ele chegou a morar com a minha família durante um tempo, então também me ajudou a praticar um pouco o inglês com ele. É porque tem que treinar o ouvido também, né? Pois é. Não é só ler e escrever, né? Você tem que saber entender, né? Que é o listen, que eles chamam, né? Exato. E o speak, né? Que é falar também, né? Então, a gente lá no Brasil, pelo menos quem estudou, pelo menos um pouco, né? Não foi tão vagabundo assim, né? A gente é um pouco acostumado a ler um pouquinho alguns textos, né? Até traduzir alguma coisa ou escrever um pouquinho de inglês, né? Mas não fala e não entende, não consegue, o ouvido não é treinado, né? Sim. Pois é. Cara, eu fui nesse
nesse assunto de aprender língua, eu tive até uma... Eu tenho uma história curiosa, né? Que eu fui parar, então... Bom, enfim... Respondendo essa pergunta, eu já tinha o inglês. Já respondeu, você já tinha o inglês legal, que dava para comunicar e tal. Beleza, então é isso. Inclusive minhas comunicações com o professor. Tudo em inglês, né? Exatamente, foi tudo em inglês. Tá, e aí você conseguiu sair? Aí eu terminei meu mestrado e me foi oferecida uma oportunidade de fazer um doutorado. Na verdade, em 2013, para também situar no tempo de novo, em 2013 eu recebi uma oportunidade de fazer eles chamam de estágio de verão. Certo. Lá na Áustria. Na faculdade desse professor do professor. Legal. Para eles me conhecerem, né? Uhum. Então fiz esse estágio de verão lá. Foram... Quantos meses, amor? 2 meses, ou 3 meses, né? 3 meses. Foram 3 meses de... Enfim, eles me conhecerem. Me puseram lá para ajudar num projeto. Certo. Menor. E, bom, gostaram de mim. Na verdade, esse estágio foi ainda durante o meu mestrado. Aí voltei para o Brasil, terminei minha monografia, minha dissertação de mestrado, né? E aí recebi a oportunidade de fazer um doutorado. Certo. Falando assim, parece, claro, mais fácil do que foi, né? Mas eu imagino que esse pulo faça muita diferença para alguém, né? Assim, que alguém que, como eu, não tem cidadania europeia, né? Entendi. Achar a oportunidade para sair, a oportunidade certa para sair do país, né? Para se envolver com o que quer fazer, caso a motivação para sair do país seja trabalhar numa área que não é muito comum no país, né? Certo. Não, e eu também, eu imagino também, porque pensa para você ver, se o cara hoje, mesmo ele tendo a cidadania europeia, no caso, e o sonho do cara é trabalhar na Inglaterra, por exemplo, hoje ele já não consegue, né? Ele vai ter que entrar pelo jeito que você entrou, por exemplo, como estudante não, como visto de trabalho, né? E tal, e é diferente o processo, é completamente, né, diferente, né? Trabalhoso, a gente pode falar dos detalhes disso. Em outro, não, que agora, nesse aqui nós vamos limitar em você primeiro, tá bom? Porque eu acho assim que a sua história, cara, além do seu trabalho ser super interessante, eu acho super interessante, eu acredito também que muita gente, ainda mais hoje em dia, é interessado, dessa geração mais nova também, gosta de games demais e é interessado em programação de games e tal. Então, contar a sua experiência seria o foco desse, e a gente pode depois contar outras experiências aqui, no caso, né? Outros assuntos, assim. E me fala aí, então. Vou chegar na programação de jogos, né? Porque até então era computação gráfica, tinha correlação com jogo, mas não é jogo. Né? Eu ainda era um candidato a doutorando, eu era um doutorando, quem pode falar isso? Acho que sim. Um candidato a doutorado assim, com aspirações de trabalhar com jogo, mas trabalhando com pesquisa. Nessa sub-área aí, geração procedural. Bom, aceitei, obviamente, a proposta de fazer doutorado. Fui para lá com visto, falando de vistos, né, e das dificuldades de ir para fora, eu fui com visto de pesquisador, que era um visto que, em termos de direito, eu não sei qual é o arcabouço de imigração de outros países, mas na Áustria era alguma coisa entre estudante e trabalhador, né? Entendi. Em termos de direito, tá ali no meio, né? Um visto de pesquisador. Enfim, com estipêndio, que eles chamam, né? Com saláriozinho, equivalente a uma bolsa CNPq. Enfim. O que seria, assim, quanto que é um valor de uma bolsa CNPq? Você tá falando? No meu mestrado, por exemplo, eu recebia uma bolsa, não me engano, 2.000 e alguma coisa reais, eu não sei precisar. Eu sei que, na época, doutorandos recebiam tipo uns 4.000 reais. Entendi. Tipo assim, o dobro do que um bolsista de mestrado recebia. E na Áustria você recebia quanto? Na Áustria eu recebia 2.500 euros. Euros. Bruto. Bruto. Sim, euro. Melhorou muito. Mas o custo de vida também era em euro, né? Sim, claro, mas melhora muito. Mesmo assim, o poder de compra
A Áustria é um país muito caro. É caro? Tem não essa... sei. Entendi. É caro, é caro. Custo de vida lá é bem alto. E fui, a Priscila foi comigo, né? Minha esposa que tá aqui. Para 2 pessoas aí já complica. Pois é. Fui, mas era a minha oportunidade, né? Sim, e tava se encaminhando para aquilo que eu mais queria, que era trabalhar com jogos. Mas ainda não chegamos lá, né? Eu tava ainda como um pesquisador aprendiz, fazendo o meu doutorado. E, bom, o meu doutorado, ele exigia, também não sei se isso é uma regra, né? Mas pelo menos 3 publicações em grandes conferências, assim. Entendi. E a média, então, de graduação... Isso é muito difícil de fazer. A média de conclusão de curso no meu instituto era de 7 anos, né? E aí eu ponderei, por aí eu já tinha 30 anos, né? 30 e poucos. Eu ponderei, putz, eu não tenho tanto tempo assim para ficar recebendo o estipêndio de estudante. É uma decisão de vida, né? Eu pensei, putz, eu não quero continuar nessa, né? Entendi. E já comecei a me articular para sair do doutorado. Bom, e casou com o fato de que cortaram verbas do meu instituto, e o meu orientador disse, eu posso te apresentar para um estúdio de jogos aqui da cidade. A propósito, eu fui para a cidade de Graz, na Áustria, a segunda maior cidade do país. Lugar muito legal, muito bonito. E então ele me botou em contato com um estúdio de jogos, né? Entendi. Que era um ex-aluno dele, que era CTO do estúdio de jogos pequeno, né? Um estúdio de jogos pequeno lá na Áustria. Então entrei como um programador, não júnior, né? A gente estava até falando sobre isso no começo, assim. Eu até cortei certos passos na carreira de programação de jogos, porque minha trajetória também não foi a mais comum. O europeu, eu acho, hoje em dia, um europeu, assim, um europeu que mora num país onde tem uma indústria de jogos, ele começa a trabalhar com jogos, como eu comecei a trabalhar com programação, né? Às vezes até mesmo antes de entrar na faculdade, ele arranja um estágio numa empresa de jogos e aí galga todos os degraus dentro da carreira de jogos. Eu não tive essa oportunidade, né? Sou velho e no Brasil não tem muito essa... eu não tive essa oportunidade, né? Tá. Então, daí você foi para esse estúdio na Áustria, desses amigos do seu professor, no seu caso, o orientador. Foi um amigo de um contato. De um contato. Não foi nem um professor em si. Mas fui lá, fundos acabaram, eu tinha decidido já que não ia concluir meu doutorado. Meu orientador lá da Áustria me pôs em contato com um estúdio de jogos e eu comecei minha carreira no estúdio de jogos como um programador pleno, né? O equivalente a um programador pleno, assim, no Brasil. Entendi. E eu trabalhei foi aí que eu trabalhei no meu primeiro jogo, que foi o World of Tanks. Não sei se você já ouviu falar, um jogo multiplayer, onde você joga com um tanque. Tipo, eu acho, posso falar uma besteira, mas eu acho que é tipo... É PVP. Deathmatch, assim. Entendi. Batalha com outros tanques. E é só tanque. Acho que eu já vi propaganda desse jogo, assim. São só tanques, né? PVP, né? Exato. Eles têm uma série de jogos. A empresa que faz esse jogo tem uma série de jogos similares. O nome da empresa é Wargaming e eles têm World of Warships, uma coisa assim. Que é tipo de navio. Tem um que é só de avião. Eu trabalhei nesse de tanque e a gente estava fazendo um novo modo de jogo onde jogava-se com... eram 100 tanques de um lado contra 100 tanques do outro. Então, legal, cara. Acho que o modo de jogo normal era tipo 10 versus 10. Não era deathmatch, então, né? Porque não era cada um por si, mas era time, né? Time versus time. A gente expandiu isso para uma coisa a larga escala. E aí rolou a primeira oportunidade de eu conjugar aquilo que eu havia estudado com a minha experiência com alguma... Eu trabalho, né, em jogos, que especificamente juntar essa geração procedural com o que eu estava fazendo, e eu propus para o meu chefe que fizéssemos então uma ferramenta onde montássemos o nível do jogo, né,
arena ali do jogo, né? Proceduralmente, pelo menos colocássemos os props assim, né, do cenário proceduralmente e tal ali para minimizar o trabalho dos artistas, né, que teriam, de outra forma teriam que fazer isso manualmente. Então fiz um prototipinho, né, baseado inclusive em outro artigo e não deu muito certo. Essa ideia para esse jogo não deu muito certo, mas a gente pegou o dono desse estúdio teve a grande ideia de pegar esse protótipo e apresentar para a Microsoft. E aí isso me levou para aquela outra coisa que a gente estava conversando, que é o Flight Simulator, né? Entendi. Esse protótipo que eu fiz de uma ferramenta para gerar um cenário para o World of Tanks acabou virando uma oportunidade para esse estúdio de jogos onde eu trabalhava, de trabalhar com a Microsoft na época, então, unannounced, né? Tipo, só era rumores, né? Isso em 2016, 2017, né? Do Flight Simulator, né? E, puta, deu super certo e eles chamaram então a gente para fazer, a gente, eu digo, o estúdio que eu estava trabalhando, para fazer toda a parte que a gente falou, o cenário do jogo. Né? Então a gente não fez a dinâmica de voo, a gente não fez os modelos do avião, nem as nuvens e o céu, que também é uma outra parte muito, muito, muito pica do jogo. Mas a gente fez a parte do cenário do jogo. E vocês fizeram com o protótipo com o seu protótipo, assim, com a sua ideia. Partiu dali. Inclusive partiu do que poderia vir a ser a minha tese de doutorado, né? Certo. Ideia de montar, por exemplo, no caso, a aplicação lá dentro do Flight Simulator foi para a gente fazer os prédios. Né? Os prédios todos que você vê quando você está voando ali, sobrevoando uma cidade e tudo mais, tudo gerado proceduralmente usando uma técnica específica que, assim, o meu tema de tese era como fazer isso rápido o suficiente para que fosse em tempo real, né? E isso foi posto em aplicação no Flight Simulator. Você voa, você nem percebe, mas aqueles prédios estão sendo construídos em tempo real. Então, né? cara, o modelo dos prédios. Que coisa louca isso aí que você está me contando. Pô, interessante demais. Então, conforme que o avião vai indo, as coisas que vão sendo construídas, é tudo em tempo real. Todos aqueles modelos 3D que você vê. Calma aí, só um minuto aí que meu gato aqui tá destruindo o estúdio nosso aqui. Nós vamos ter que tirar ele daqui. Pichutinha, vai lá com sua mãe. Vai, meu filho. Ela empolgou aqui, cara. Desculpa. Tranquilo. Desculpa aí, meu gato. Mas já voltamos. Então, calma aí. Gosto de gato. Gosto, eu tenho 4 aqui e um cachorro. Então, cara, que legal isso aí. Isso é muito massa mesmo. Assim. Eu imaginava, pô, que legal. Então, isso você tirou de um artigo que você leu e desenvolveu a ideia? A técnica já existia, inclusive, olha só, como as coisas se conectam, né? Essa técnica em específico que se chama modelagem procedural, entendi. Modelagem como modelagem 3D. Esse professor aquele professor nos Estados Unidos, que lá no meu mestrado eu entrei em contato, que me pôs em contato com outro professor na Áustria, esse cara havia escrito artigos sobre isso, né? Ou melhor, sobre como fazer isso de maneira rápida o suficiente para ser feito em tempo real. Entendi. E por acaso foi... Né, as coisas não são por acaso, né? Mas enfim, essas pelo menos, eu entrei em contato com ele na época por causa disso, estava interessado nessa técnica específica e acabei eventualmente usando isso mais à frente no jogo, né? Cara, é muito legal isso aí, viu? Isso tudo porque não dá para para pensar, não daria para você modelar manualmente os prédios do Flight Simulator, porque o cenário do Flight Simulator é a Terra inteira, né? Não daria você pondelar isso e botar dentro de... conter isso dentro de uma mídia física, ou até mesmo botar numa plataforma de distribuição digital, porque isso daria, não sei, terabytes de dado, né? Na verdade, só a textura do chão está na ordem de
petabytes, né? Nossa senhora. Então, tem que ser criado em tempo real, tem que ser streamado em tempo real para os usuários. Então, essa é a tecnologia por detrás do Flight Simulator, né? Caramba, cara. Então, é um negócio... Assim, porque eu já joguei, né, o Flight Simulator, assim, e realmente é um jogo muito animal, né? Assim, pô, perfeito, assim, cara. Os gráficos são maneiros demais e tal. E agora você tá falando... Só que eu como né, jogador ali, cara, eu nunca parei pra pensar, né? Nisso que você tá me falando, assim, de, cara, negócio... Eu nunca ia imaginar o negócio. É muito interessante mesmo. O negócio vai sendo feito... As coisas vão aparecendo, assim, em tempo real mesmo, cara. É curioso. A programação de jogos é uma parada... É muito maneira, legal, cara. Muito legal. Bom, falo também porque eu gosto pra caramba. Cara. E qual outro jogo que você já trabalhou? Pois é. Depois de trabalhar com Flight Simulator, eu decidi sair da Áustria e ir... Na verdade, eu não fiquei até o final do projeto, mas a um determinado momento eu decidi sair da Áustria e ir para um país de língua inglesa. E aí só... Mas por quê? Capitulando lá, quando você me perguntou do inglês, se já tinha inglês quando saí do país, já tinha inglês, mas eu me mudei para um país de língua alemã. E eu não sabia o alemão. Entendi. Não sabia nada de alemão, não sabia nem que... Mas eles falam inglês, né? Todos eles falam inglês lá também, né? Falam. Por exemplo, no meu trabalho, todo mundo se comunicava comigo. No doutorado, todo mundo se... assim, eu estaria mentindo para você se dissesse que todo o material que eu recebia era em inglês. Eles estavam migrando o programa deles de alemão para inglês. Uhum. Então tinha um pouco... Às vezes tinha um pouco assim de coisa mista, né? Entendi. Parte em alemão, parte em inglês. Mas, por exemplo, tudo que é do governo, tudo que é oficial é em alemão. É, né? Alemão, E você tem que... Em algum momento você... não tem jeito. Não tem jeito. Tem que aprender. Você tá morando no país, né? E você tem que aprender. Senão você fica muito alienado, né, cara? Imagina, sei lá, você teve um problema simples num banco, por exemplo. Se você não souber falar o alemão para resolver isso... Pois é. Né? Ou sei lá, cara, até regulamentar, seu visto tá para expirar, né? Você vai lá, você vai falar em alemão. Cara, eu tenho uma história meio cômica, assim, que tem a ver com isso. Que é um dia eu tinha deixado... Nós morávamos num apartamento que que eles chamam aqui de ground floor, né? Sim. Que eu acho que é incomum, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Sim. Que ele é na boca da rua, né? Frente da rua mesmo. Então, as pessoas passavam na minha janela e tudo mais. E eu esqueci a chave da porta de casa. Na porta. Né? Certo. Deixei a chave na porta. Uhum. E fui dormir. Enfim. E aí, na manhã do dia seguinte, eu fui acordado com barulho de porta e tudo mais, e alguém entrando em casa. E era um cara, uma roupa meio suja, assim, eu não consegui identificar exatamente por quê, acabei de acordar. Mas isso foi onde? Na Áustria. Então, tem a ver com não saber falar alemão, né? Uhum. Ele entrou na nossa casa com uma chave, assim, com a nossa chave na mão, e falando alemão com a gente, blá, 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 e eu não tinha... Bom, na hora eu não entendi nada, tomei a chave da mão dele, fiquei meio perdido. Depois eu conectei as coisas, assim, eu acho que ele era... E outra coisa, eu também nunca vinha saber o que foi, mas eu acho que ele era um pintor, que provavelmente estava fazendo serviço em algum lugar ali, e que entrou por acidente, viu a chave ali na porta, achou que era o lugar onde ele tinha que fazer o serviço dele, e saiu entrando no apartamento, e a gente não sabia dialogar, né? Eu fiz cursos, né, cara, assim, a gente também conversou isso nos bastidores, até onde os cursos podem te levar, né? Eu fiz cursos de alemão durante toda a minha estadia ali na Áustria, mas eu não me engajei com a língua, porque eu acho que para você aprender, as pessoas podem falar assim, pô, mas você não estava imerso na cultura? Não era muito mais fácil aprender porque você já estava lá? Mas você tem que se engajar, você tem que ter uma, é a minha hipótese, né? Você tem que ter uma motivação
para você aprender? Eu vejo assim, no meu caso, né? Porque a gente vai tirando pelas experiências que a gente passa, né, cara? Não tem jeito. Eu, por exemplo, eu resolvi sair do Brasil quando a gente fez a viagem para Nova York. Nova York, Estados Unidos, né? Que a gente voltou, eu falei pra ela, não aguento mais, né? E tal. Tem até um vídeo aí, gente, se vocês quiserem assistir no meu vídeo de comemoração do Dia dos Namorados, explica como é que foi a minha história. E eu vim pra cá já pra aprender o inglês. E que nem a gente tava conversando em off também, cara, eu aprendi, o que eu aprendi aqui sozinho, por causa da imersão no inglês, eu já cheguei no limite de aprendizado. Ou agora eu me dedico mais, lendo mais, ou procurando cursos, ou procurando um professor, alguma coisa assim, para ir direcionando e tal. Porque eu acho que eu já cheguei no nível de sozinho, assim, só na imersão, já estabilizou, sabe? Tipo assim, agora tem que dar um outro passo. Entendo perfeitamente. Cara, e assim, tem outra história curiosa. Cheia de história. Essa coisa de não saber falar a língua gera várias... É muito engraçado, né? Gera vários problemas, ou curiosidades, assim. Assim, você falou que a imersão só te levou até certo ponto, né? Você pode te levar até certo ponto. Pô, a gente está falando do inglês, que é uma língua que você consome. E que é mais simples. E é mais simples, se você pensar. Você ouve músicas, mais simples, claro. Por exemplo, nesse quesito do ser mais simples, né? Para ilustrar o que você está falando, assim, comparativamente com a minha experiência, no inglês você tem um plural. Certo? Você bota S no final, como no português, e quer dizer, no português tem outras regras, mas tem mais regras e tal. Mas no alemão você tem 9 plurais diferentes. Só para exemplificar. É uma língua um pouco mais complexa, mas não é nem só isso. Você engaja com o inglês diariamente, que você ouve músicas em inglês, você falou que era roqueira, roqueira, metaleiro. E eu não tinha esse engajamento com o alemão, né? Fazia curso, estava imerso, mas não consumia alemão em casa. Às vezes até botava no Netflix, assim, botava uma legenda em alemão, assim, para tentar, ou botava o áudio em alemão e legenda em inglês. Mas eu não ouvia música. Um dia um camarada meu falou assim, começa a ouvir música, vou te passar uma lista de artistas aqui para você ouvir. E aí, a partir dessa lista que ele me deu, eu achei uma artista austríaca, e que era de tipo assim, um soft rockzinho, assim. Entendi. Chamado Christina Sturmer, me lembro. E aí eu tava um dia cantarolando as músicas da Christina Sturmer nos corredores lá do instituto, onde perdão, isso é uma coisa que eu não mencionei, né? Eu estudava e trabalhava lá na universidade. Entendi. Eu era um doutorando e ajudante de auxiliar de universidade, né? Mas enfim, estava andando pelos corredores da universidade, cantarolando, aí meu orientador me viu, assim, passou por mim, parou e me perguntou, o que você está cantando aí? Eu falei, Christina Sturmer. Eu falei assim, a minha filha ouve Christina Sturmer. Tipo, era uma ídola adolescente, assim, e eu tava... Mas é difícil você se conectar. Eu acho assim, você precisa dessa motivação. O inglês está cheio de motivação pra gente, eu acho. É verdade, tem mais, eu acho. Até porque o inglês tá no mundo inteiro, né? Então, sei lá. Bom, beleza. E agora vamos lá. Você trabalhou no Flight Simulator, no D-Tanks, e no outro que você me contou também em off, que nós vamos chegar agora aqui, que foi no Fórmula 1, cara. Que você tá trabalhando, foi agora esse? É onde você tá? Não é o último jogo que eu tô fazendo, mas eu trabalhei na série do Fórmula 1. Então, Fórmula 1 também. Da Áustria fui pra Inglaterra. Certo. E fui pra Codemasters. Eu tava falando no começo. Ok, nós chegamos aqui agora. Chegamos na Inglaterra, chegamos na Terra da Rainha. Certo. Vim pra Codemasters, então. Trabalhar no Fórmula 1. Acho que foi Fórmula 1 18 que eu comecei, né? O Fórmula 1 ele tem uma característica curiosa, que ele é um jogo de série, né? Tipo FIFA, né? Cada ano tem um. Entendi. O Fórmula 1 também, cada ano tem um. Interessante. É um trabalho diferente, é um trabalho um trabalho continuado, que não é muito comum em jogo. O jogo é muito projeto, né? Tipo, tem um início, meio e fim. Esse é um trabalho mais continuado, né? Que cada ano tem um novo. Então tinha até uma situação curiosa, que é a cada 6 meses os times
viravam, assim, tipo, o que estava trabalhando no ano corrente ia pro ano seguinte. Sabe uma coisa que eu fico pensando aqui, ó? Tá, você entrou nessa empresa, você contou como você contou como você entrou na empresa lá na Áustria, né? Que foi a partir do seu mestrado, né? Do doutorado, quer dizer, que acabou o financiamento, o camarada te indicou e tal, você foi pra lá. Daí você teve uma ideia que você falou com o seu chefe, que foi legal, que começaram até a trabalhar com a Microsoft, certo? Aí você decide sair de lá porque falava alemão e você queria de língua inglesa, veio pra cá, começou a trabalhar nessa empresa. Qual que é o nome dessa empresa? Codemasters. Codemasters. E começou a trabalhar no Fórmula 1, certo? Uma coisa que eu fico assim, que eu acho que é interessante pro pessoal que tá assistindo, e como é que foi o processo de seleção para você entrar na Codemasters? Bem pescado. Eu pulei sem querer essa parte. Não, tranquilo. Mas, o que eu não deixar passar... se eu lembrar, posso tentar voltar. Mas pô, perfeito, cara. Eu já estava tentando... Quando eu estava pensando em sair da Áustria, já estava me candidatando para várias empresas. Tentei até algumas das Big Techs, né? Certo. Facebook, Amazon, Google. E não fui muito bem sucedido. Cara, o processo seletivo na indústria de jogos geralmente é 2 ou 3 etapas, né? Pô, tô generalizando pra caramba, você tá falando besteira pra caramba. Mas a minha experiência é mais ou menos dessa, assim. É uma primeira fase meio que de sondagem, geralmente pelo recursos humanos mesmo da empresa. Depois um teste de codificação e, por último, uma entrevista presencial onde você vai discutir outros aspectos da programação. Às vezes tem até também mais um teste de código. Na Codemasters foi assim, foram 3 etapas. Certo. Então eu entrei em contato, na verdade foi um caçador de cabeças, né? Um headhunter, que entrou em contato comigo, me pôs em contato com a Codemasters, então teve esse contato preliminar, aí RH, vendo se eu não era um psicopata. Acho que nesse meio deve ter muitos. Sim, a galera esquisita. Não, o camarada para programação, meu amigo, uma boa. Você vai até que cálculo? Você estuda até que cálculo na universidade? Pô, cara, cálculo nem foi muita coisa. Eu acho que fiz cálculo 3. Só até o 3? Só. Não, só, pra mim. 1, 2, 3, Eu não sei tabuada. Brincando, viu, cara? Brincando. Isso é porque a UF dividia dessa forma, né? Tipo, sei lá, o cálculo mais básico, assim, como cálculo 1. Mas é muita lógica, né? É até mais lógica do que cálculo, não é? A computação gráfica... cara, é difícil de dizer o que é mais, né? Mas tem uma parte da computação que é um pouquinho de matemática, e aí envolve cálculo, lógica. Álgebra linear, por exemplo, é uma outra parte da matemática que a gente volta, principalmente quem faz computação gráfica tem que estudar muito para representar os objetos em 3D. Você disse que já mexeu com 3ds Max, talvez já tenha visto coisas que tem a ver com... Um pouco. Eu achei bem complexo e tal. E tem a parte meio de engenharia, que aí tem a ver com conhecer o hardware, conhecer como funcionam as coisas num nível mais... quase da eletrônica, né? Entendi. Então tem essas 2 facetas na computação, assim. Tá, e você então chegou aí, então o processo de seleção, pelo menos na maior parte da sua experiência, foi mais ou menos igual, assim, de 3 etapas e tal. Testezinho de código. E a presencial e tal. Legal, cara. E me fala uma coisa, a gente tava, né, lógico, a gente sempre conversa no bastidores ali. E você me falou de alguns prêmios, cara. Me conta os prêmios que você já ganhou aí, rapaz. Só um prêmio. Não tem tantos prêmios assim. Então não, mas tá ótimo. Uma coisa que eu fazia, e antes mesmo de começar a trabalhar com jogos, principalmente durante o mestrado, que eu acho que me ajudou bastante para entrar na computação gráfica, e principalmente puxar a sardinha mais para jogos, foram jams de jogos, né? Que são geralmente uns eventos online onde você recebe um tema, ou às vezes até o tema é livre e você tem que fazer um jogo em 24, 72 horas, assim, ou sozinho ou com um time pequeno de pessoas. Eu participava de algumas jams, assim, e estava antenado em jams que estavam acontecendo. E aí, em 2000
2012, eu acho. 2012. O Sebrae, você se lembra? Sebrae fez o primeiro concurso nacional de desenvolvimento de jogos. E é nesse estilo Jam, assim, né? Eles dão só que era educacional, né? Eles davam um tema, uma apostila de material que seria usado, porque era um jogo com finalidade educativa, né? Então eles davam um material de estudo com a base teórica que você tinha que implementar no jogo. Não, acho que o tema era livre e você fazia um jogo e submetia para o Sebrae, que ia avaliar, ranquear e, enfim, tinha prêmio envolvido. Então, eu me reuni com um grupo de amigos, um cara do mestrado, mas o resto que eu conheci na minha vida. Né? Nem todo mundo ninguém ali era desenvolvedor de jogos, né? Profissional. E fizemos uma cerveja aí? Quero sim, obrigado. E fizemos um joguinho, cara, do estilo Tycoon. Não sei se você já ouviu falar, que geralmente são esses jogos onde você administra um negócio. Sim. Né? Você é tipo um magnata que está administrando um negócio. Nesse caso, o nosso era de um escritório de desenvolvimento não de jogos, mas de programas de computador, né? Entendi. E você se misturava bem com o material didático do Sebrae, porque quer dizer, não ensina ninguém a gerenciar uma empresa, mas passava alguns conceitos básicos de gerenciamento. E aí fizemos esse joguinho, Escritório Utopia. Entendi, legal. E ganhamos o 4º lugar nesse concurso. A premiação foi em Brasília, foi muito legal. Ganhamos 50 pau de 50 mil de muito bom, cara. Prêmio. E me fala agora, essa vida assim de programador realmente é meio doida, cara? Assim, é meio diferente mesmo, que nem o pessoal fala. Até o ambiente de trabalho na empresa. Provavelmente hoje, por causa da pandemia, você deve estar trabalhando home office, né? Mas você trabalhava presencial também. Trabalhava. E o ambiente realmente é daqueles que assim é demonstrado, tipo, que nem no Google, Facebook, essas coisas? Boa pergunta, cara. Sim e não, assim. E assim, a vida de programador assim, tem as suas excentricidades, porque exige acho que uma coisa que a programação exige talvez mais do que as outras profissões. Posso estar sendo meio arrogante falar isso, mas é que você se atualize constantemente. Né? Você tem que se atualizar o tempo todo. E exige um estudo contínuo, né? Então, tem muito doido, como você tinha falado. E tem os seus, eles chamam na indústria de perks, né? Os seus bônus, são tipo umas gratificações que eles te dão para compensar essa vida de estudo desenfreada, de dedicação que você tem que se submeter. A indústria de jogos, eu acho que até contrário do que se pensa, ela até é bem conservadora, assim, nesse sentido. Entendi. Eu não trabalhava de casa até a pandemia, né? Eu acho que não é um mercado muito, como eles chamam, de remote friendly, uma coisa assim, né? Não é muito amigável para trabalhar de casa, né? Eu acho que tem outras sub-áreas da programação que são mais do desenvolvimento de software, que são mais amigáveis para você trabalhar de remoto. E agora você me fala outra coisa aqui. Hobby. Você tem algum hobby? Sou nerdão, né, cara? E sou nerdão dos anos... situando no espaço e tempo. Nerdão do Rio de Janeiro da década de 90, né? Então, tipo a galera do Jovem Nerd. Sei. Né? Inclusive tem uma história... deixa parênteses para outra hora. Mas então, sou mais ou menos da faixa etária ali dos caras e jogo RPG, né, escuto metal. Então, já tive banda. Entendi. Tenho até hoje grupo de RPG, né, com qual me reúno online. E hoje em dia tem ferramentinhas legais, né, para você jogar online, né? Você monta um tabuleirinho ali. Legal, cara. Não sabia, não. Mas assim, eu também não tô mais na fase do RPG, mas cheguei a jogar, também gostava. Então você joga RPG? Jogo RPG e jogo jogos, né? De videogame. Qual videogame você tem hoje?
Cara, eu sou PCzeiro, né? PC. Isso é até uma coisa que dentro lá do meu grupo de colegas de trabalho, né, gera debate, né? Porque muitos são viciados em console, né? Então eles jogam PlayStation, Xbox e tal. Mas eu nunca me adaptei legal ao controle. Eu gosto de usar controle para joguinho, sei lá, de plataforma. Mas sou mais do mouse e teclado mesmo. E, cara, eu gosto muito de jogo indie. Talvez até pela minha... Sabe qual é do jogo indie? Sim. Geralmente feito sem um orçamento gigantesco, né? Essa coisa alternativa, né? Talvez por causa disso, né? Essa raiz mais alternativa que a gente tem até de música e... Exatamente, né? E desses países que você andou, cara, esses países que você conheceu e tal, qual deles você gostou mais, assim? Eu não tive muita experiência de morar em vários países, mas eu viajei para alguns lugares. Fui para os Estados Unidos, minha irmã mora lá. Cara, eu tenho uma opinião, mas não é muito fundamentada na minha experiência, é mais fundamentada não sei, do que eu li, nos meus preconceitos, talvez, assim. Eu acho que a Inglaterra oferece um bom balanço entre... vida e trabalho. Vida e trabalho, ou até, se você parar para pensar numa outra esfera, benefícios e o quanto ela exige de você, de dedicação, assim. Tem um estado de como é que é? Bem-estar social. Bem-estar social, exatamente. Então, aqui você tem o NHS, que é o serviço de saúde, que é universal e gratuito. Você tem férias remuneradas. Né? Sim. Você não tem 13º, mas na minha indústria, a prática comum é pagar um bônusinho no final do ano, né? Final do ano fiscal. Eu acho que em muitas, viu? Acho que em vários lugares. É legal. Eu sei que existe isso em outros países. Na Áustria tinha isso. Na Áustria tinha mais ainda. Na Áustria tinha 13º e 14º salário. Né? Só que, mais uma vez, na minha própria experiência, assim, o imposto era mais pesado lá na Áustria. Entendi. Não foi por isso que eu saí da Áustria, mas só comparando, para efeito de comparação, né? Mas, assim, serviços eram maravilhosos também e tal. Eu sei que nos Estados Unidos eu talvez tivesse acesso a essas mesmas coisas. Férias remuneradas, bônus e um plano de saúde pago, talvez, pela empresa, mas isso ia ser benefício, né? Isso não é garantido, né? Não tem nenhuma garantia sobre isso. Então, eu acho que a Inglaterra é um meio do caminho. É uma terra de muita oportunidade, porque os lugares onde... Também, mais uma vez, pode ser movido pelos meus preconceitos, essa minha análise, né? Mas lugares onde você tem muita garantia, você não tem muita oportunidade. Né? As contratações são mais duradouras e por conseguinte, as pessoas contratam menos também, né? E aqui na Inglaterra tem muita oportunidade, talvez não tanto quanto nos Estados Unidos, mas tem muita oportunidade e tem alguma seguridade social, né? Então uma boa coisa ali, tá no meio, né? Talvez a Austrália também seja assim, mas a Austrália para mim já ficaria muito longe, sacou? Sei lá, 20 e poucas horas de viagem pro Brasil, eu não sei, de avião, deve né? ser, é muito longe mesmo. Que já é longe pra caramba, mas... E... Cara, assim, realmente, por tudo que a gente conversou nos bastidores e tudo, assim, você tem muita coisa interessante que a gente podia ficar aqui horas, né? E a gente ficaria trocando ideia aqui durante muito tempo. Posso voltar aqui para falar de outros assuntos? Sim, então, nós vamos marcar isso com certeza, meu gato. Sai daí, gatão bonito. Aí, com certeza a gente vai marcar alguma coisa a mais, assim. Espero que esse vídeo aqui tenha agregado, né, pro pessoal que escutou a gente aqui no momento, principalmente o pessoal dos games aí, né, cara, que é um pessoal legal, bacana. Se tiverem perguntas, questionamentos, podem deixar nos comentários do vídeo, né? Que a gente responde e tal.
Já vou te agradecer, assim, porque a gente tá desde ontem conversando. Você veio ontem aqui e veio hoje de novo. Espero que você tenha gostado da feijoada brasileira. Adorei. Espero também. Cara, foi um prazer ter você aqui. A gente com certeza vai fazer mais coisas, assim, sem dúvida. Bora. A gente tem bastante coisa para conversar, bastante coisa para discutir. E penso que a gente pode agregar conhecimento, valores e tudo para bastante gente, assim, entendeu? Tô muito agradecido mesmo. Obrigado a você, Cara, muito obrigado mesmo. Pessoal, não deixe de dar o like, seguir a gente aí, deixar seu joinha ou seu dislike, que seja, mas ajuda a gente aí. Espero que vocês tenham gostado dessa vez. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Dá um tchau pra galera. Essa câmera aqui. E aí? Dúvidas aí, ó, nos comentários. É isso aí. Obrigado. E até mais, galera. Brigadão. Foi.